Olá, meus amigos, resgatando a história de Joselândia. Hoje meu novo entrevistado é o Dr. Orleans Carvalho, aqui da cidade de Joselândia, Maranhão. Espero que meus amigos gostem do meu novo entrevistado. Vamos lá! Olá, meus amigos. Meu entrevistado de hoje é nosso amigo Dr. Orleans, o líder político da oposição aqui da cidade de Joselândia, Maranhão. Vou conversar um pouco aqui com ele, ele me deu esse privilégio de entrevistá-lo e eu estou muito feliz. Dr. Orleans, o senhor tem quantos anos? Olá, Lobo, tudo bem? Alegria, satisfação. Eu tenho 59 anos, completado agora no mês de abril. O senhor é casado? Sim, casado com Dona Marilene, com quem a gente tem uma relação de convivência aí há mais de 30 anos, com quem a gente tem o Gustavo, filho de 24 anos, vai completar agora 24 anos, que é estudante de medicina. Agora em dezembro se torna médico, com a graça de Deus. Doutor Orleans, quando o senhor veio aqui para a cidade de Joselândia, o senhor nasceu aqui em Joselândia ou o senhor convivia em outra cidade? Sim, eu sou filho de Joselândia, aqui eu nasci, eu sou filho do seu Doulas, que é o Antônio Lopes Soares, da Dona Maria de Lourdes, chamada de Lourdes, ou Dona Lourdes, como é bastante conhecida, ou era, já é falecida, faleceu em 2003, salvo engano. E eu nasci aqui na cidade, ali na esquina da rua do Carvalho com a rua da Pissarra. Hoje já não existe mais a casa, foi destruída, mas eu nasci naquela rua, fui criado naquela rua, todos me conhecem, tive uma infância voltada para bola, para campo, para pecuária, junto com meu pai, junto com meus irmãos. Tenho 3 irmãos, tenho o Arimateia, tenho o Luiz Antônio e tenho a minha irmã Maria Anália, que moram aqui em Joselândia, exceto a Arimateia, que tem uma residência lá em Águas Lindas, no estado de Goiás. Doutor Orleans, quando o senhor... O que incentivou o senhor a entrar na política? Quem incentivou o senhor? O senhor tinha um sonho assim, de ser um político, de estar no meio fazer assim, um projeto na cidade, fazer a diferença. Conta um pouquinho sobre esse sonho que o senhor tinha. Certo. Eu sempre fui vocacionado para questões comunitárias, para as questões sociais. Então, meu pai, eu acho que muita gente sabe, meu pai foi vereador em Joselândia, foi um dos fundadores da cidade, juntamente com o Raimundo Dengo, juntamente com o Ariovaldo, juntamente com o seu Cláudio, junto com o Matias Gama, com o Luciano Guedes, com tantos outros que criaram a cidade em 1961, salvo engano. Então, Joselândia era distrito, ou povoado, zona rural de Barra do Corda, e naquela época, essa turma da velha guarda política empreendeu esforço para criar o município de Joselândia, e assim foi criado. Naquela oportunidade, o tio do meu pai era vereador lá em Barra do Corda, que é o Manu, e, consequentemente, meu pai foi vereador 2 vezes no município de Joselândia e chegou a ser presidente de Câmara. E eu, desde criança, fui vocacionado para participação na política. Tá? E aos 13 anos de idade, salvo engano, 13, 14 anos, meu pai comprou uma casa em Brasília para que os filhos pudessem estudar e ter um espaço na vida, ter uma formação educacional. E em 83 eu fui estudar junto com meus 2 irmãos lá em Brasília, numa casa que meu pai comprou para que a gente estudasse. E a partir daí eu comecei a estudar lá em Brasília e também, logo em seguida, comecei a trabalhei numa concessionária Valmet, trabalhei numa empresa de manutenção de piscinas. Então, com isso, nós fomos tendo uma aprendizagem do que é a vida, bem como também com o setor educacional. Lá em Brasília eu fiz administração de empresa e também trabalhei em 2 empresas, me destaquei bem e cheguei a ser gerente de um departamento, de uma empresa de agrícola, né? Conheci muito bem aquela região de Minas Gerais, do Goiás, do entorno, que é o Copadev, do entorno de Brasília, e fizemos, inclusive, a Bahia, a região de Barreira, de Luiz Eduardo Magalhães,
onde nós tínhamos uma atuação bastante intensa com venda de máquina, implementação, demonstração. Então, nós adquirimos bastante experiência com isso. Nesse particular, eu sempre, todos os anos, voltava de férias para visitar minha família, meu pai e minha mãe, e também tinha relação política com aqueles membros mais velhos, tipo o Riba Carlos, o Luciano Guedes, o Raimundo Mendes, que era meu tio, o próprio Arió, que tinha uma relação de amizade e parentesco também com meu pai. E, enfim, comecei a explorar esse lado político da minha parte. Quando, em 88, foi um processo eleitoral difícil, totalmente intenso, em que o Arió, na época, resolveu unir-se com o Napoleão, que depois veio a ser meu sogro, que é pai de Dona Marilene, e resolveu abraçar essa candidatura, porque nós nos preparávamos para apoiar o Arió, né, para enfrentar, na época, o candidato do senhor José Menezes, que foi o neto. E daí eu pedi demissão da empresa que trabalhava lá em Brasília e vim para cá para ajudar na campanha do Napoleão e do Arió. Naquela oportunidade, eu coloquei meu nome como candidato a vereador, tivemos uma votação razoável, mas não ganhamos a eleição, e daí nós ganhamos aquela eleição com o Napoleão, com a diferença de 11 votos do neto da Sucan. Feito isso, o Napoleão me convidou para ocupar a Secretaria de Educação. E eu, sim, de pronto aceitei, fizemos um grande trabalho na educação, um trabalho transformador. Claro que esse já foi no ano de 89, com as razões da então época. Claro que a gente não tinha os recursos que se tem hoje, claro que a gente não tinha a estrutura que se tem hoje, mas a gente fez um trabalho bastante transformador. Feito isso, aí sim, Napoleão em seguida veio com a candidatura do Goió, eu discordei naquele primeiro momento, mas por questão de grupo ganhamos. Em seguida, o Goió me convidou para trabalhar na articulação política. Eu também fui. E fomos para frente. Em 96, o Goió queria apoiar um candidato e eu discordei muito daquela situação. Mas, enfim, nós chegamos a um consenso e eu pugnei pela candidatura do Raimundo Zucca. E eu fui, digamos assim, o idealizador dessa campanha do Raimundo Zucca, por entender que ele era vereador atuante na época, que ele merecia um crédito, porque na época não tinha reeleição. E eu defendi, na época, a candidatura do Raimundo. E nós fomos o candidato contra nós, em 96, foi o Arió. E o Arió, nesse período, foi eleito, vencendo o Raimundo Zucca, para uma diferença, salvo engano, de 108 votos. Daí eu passei a ser oposição do Arió. Oposição sistemática, porém, de forma muito responsável. Logo em seguida, o Raimundo largou essa liderança aqui, juntamente com o João, que tinha sido o vice dele, se aliou ao Arió, e eu, logicamente, fui alçado à condição de candidato da oposição, disputei minha primeira eleição contra o Arió, que disputava uma reeleição, isso no ano 2000. Perdi a eleição, estava engano, por 631 votos, e passamos a militar e fazer uma oposição responsável, mas uma oposição ferrenha, sistemática e, sobretudo, responsável, atendendo com consistência. Sim, e daí, a partir daí, me despertou para fazer o curso de Direito, que era a minha grande paixão. Eu tinha feito administração e a minha grande paixão era o curso de Direito. E fiz Direito, me formei no ano de 2006 e, a partir daí, me dediquei à advocacia como minha segunda paixão. Eu tenho a política como uma paixão primordial e a advocacia veio associar a esta e que me encanta até os dias de hoje. Em seguida, em 2004, eu disputei a eleição contra o candidato Arió, estava se preparando para sucedê-lo, salvo engano, se falava no João Rego, e o vice dele era o Zé. O Arió foi vítima de um câncer e veio a falecer, e eu tive que disputar a eleição com o então vice da época, que se tornou prefeito, o Zé, que também perdemos no ano de 2004,
que teve como vice o senhor Manuel Pinheiro, da Salta, salvo engano. Me preparei para a eleição seguinte, com toda a luta, em 2008, eu já tive o privilégio de ter uma parceria com o pessoal do Ariol, com Dona Dilma, foi minha companheira de chapa, sempre candidata a vice. E disputamos a eleição contra o candidato do Zeca, que foi o Marcelo Queiroz, uma eleição que foi pautada pelo manto de corrupção eleitoral e que veio a ser anulada, tá? O Marcelo realmente me ganhou, mas ele teve uma cassação antes do dia da eleição e já estava com seu registro cassado. Veio o sufrágio, enfim, ele nem sequer foi diplomado. Teve uma eleição suplementar no ano de 2009 para preencher a vaga de prefeito. Dessa eu não participei e apoiei o Ari com Dona Marilene, que é a minha esposa, na condição de vice. E o candidato fora a Dona Edna, mãe do Marcelo, que foi ele substituiu por ele, e Dona, salvo engano, a Patrícia, que foi a vice. Dona Jaqueline não participou, salvo engano. Enfim, ela logrou êxito e foi eleita prefeita e tomou posse. E eu continuei na minha peregrinação de oposição, sem me vender, sem me render, com meus princípios ideológicos, sempre em primeiro lugar. Em 2012 eu entendi que o grupo estava cansando, porque nós já tínhamos perdido 3 eleições. E eu entendi como nós tínhamos feito uma aliança com o Biné, com a mãe dele, e tinha sido minha candidata a vice, nós tínhamos perdido juntos. Eu entendi, eu monitorei com pesquisa e encontrei na figura do Biné um nome razoável, que naquele momento era um nome que poderia ganhar a eleição com o meu apoio, tendo em vista que a gente ia enfrentar uma prefeita no cargo e ela era candidata à reeleição. E eu fui muito feliz na minha escolha porque nós acertamos. E naquela eleição eu apoiei o Biné, eu estava no governo, né, com Rosiano, e indiquei Dona Marilene de vice, e, enfim, foi a primeira reeleição em Jordalândia que a prefeita perdeu. E nós ganhamos a eleição com o Biné com 191 votos de diferença. E fui, naquela então época, eu fui convidado pelo Biné para ser secretário de saúde, onde, com a ajuda do deputado federal Sarney Filho, com meu empenho, fizemos uma revolução em saúde. Todo mundo sabe e tem saudade, foi uma coisa extraordinária, né? E transformamos a atenção básica, transformamos a medicina curativa, com reforma de hospital, com climatização, com cirurgias eletivas, enfim, foi uma verdadeira transformação em saúde. Daí não pude mais continuar, por força da desincompatibilização da eleição seguinte, o Biné não se definia, ora era candidato, ora não era, e enfim, acabou aquilo desgastando, e ele foi para a reeleição, mas preferiu um outro nome para compor sua chapa, e dessa eu não participei. E rompi porque eu não aceitei aquela forma de como ele me tratou, tá? Porque companheiro é para ser tratado de forma respeitosa. Daí nós fomos para a eleição e eu, mais uma vez, já em 2016, apoiei o Raimundo Zucca, né? E disputamos contra o Biné. O candidato a vice do Raimundo foi o Ivamar Queiroz, né? E o candidato a vice do Biné foi o Derek Menezes, já indicado pelo Marcelo, que tinha perdido a eleição para nós, e que se entregou para o Biné naquela época, que era o pretenso candidato eleito, despontava com 48 pontos de intenção de voto. Mas ele entendeu, não sei qual foi a razão de não disputar a eleição, e se aliou ao Biné e ganhar a eleição. Posteriormente, eu fui candidato a deputado em 2018, esperava contar com o apoio do Raimundo Zucca, esse não tive, mas enfim, ainda assim saí para pontuar, para mostrar a existência política, e esperei um resultado positivo, não veio, mas tivemos uma votação extraordinária. Na minha eleição de 2000, eu tive como candidato a vice o Brabo, que é um companheiro extraordinário, que morava na Serrinha, hoje está morando aqui, né, no bairro Nova Jordalândia. Na segunda eleição, eu tive o companheiro Adão, né, que num acordo entre ele e Brabo, ele saiu candidato. E na terceira, eu tive também o privilégio de ter a minha companheira falecida, Dilma,
que era esposa do saudoso Ariol. Pois bem, em 2020 fizemos um acordo. O Biné, eu não tive condições de ir para uma eleição com o Raimundo Zucca por conta de eu não ter tido, digamos assim, a receptividade que eu almejava e também por não ter votado em mim. Aliás, ele nunca votou em mim. Eu já votei no Raimundo duas vezes, ele nunca votou em mim. Mas não tem nada contra, respeito e desejo uma administração exitosa. Em 2020, eu apoiei o Laércio, né? O Laércio foi candidato do Biné, eu sabia da dificuldade que a gente enfrentava, mas eu não sou homem de ficar em cima do muro. E daí apoiei o Laércio, perdendo a eleição exatamente para o Raimundo Zucca. Na eleição de 2022, onde o Laércio se preparava para disputar e teve a consciência de que estava difícil um processo eleitoral para ele, né? Tanto do ponto de vista partidário, político, financeiro, e eu e o meu companheiro Marcos, né, tivemos a idealizamos a candidatura do Haroldo, né, onde ninguém se falava, e eu consultei o Haroldo, ele topou, sabia da dificuldade, o Raimundo Zucca estava com uma eleição consolidada, como de fato ganhou, mas enfim, nós fomos para a eleição, disputamos, o Marcos do Domingo se elegeu, foi o mais votado da coligação naquela época, e veio a falecer 2 ou 3 dias após o resultado da eleição. Lamentavelmente, foi o candidato que eu apoiei. Enfim, e agora se aproxima uma eleição estadual. Eu sempre fui aliado de Rosiana, sempre fui aliado de Sarney e de Sarney Filho. Teve uma eleição, não me recordo, mas salvo engano foi 2014, onde eu votei para governador com o Dr. Jaco, um grande amigo, grande companheiro, que eu tinha uma grande afinidade. Depois, votei em deputado, votei em Carlos Filho, votei em André Murat, votei em Paulo Marinho, lá de Caxias. Ou seja, votei em bastante gente, no Estênio Rezende, e no Juscelino Filho, que foi meu companheiro de chapa no ano de 2018. Já esse ano, nós temos uma eleição de governador. E, para minha alegria, para minha felicidade, eu me deparo com a candidatura do ex-prefeito de São Luís, que é meu colega de profissão, estagiamos juntos, ele teve como orientador o doutor Cristóvão, eu também tive, eu fui candidato junto com ele em 2018, e eu agora pretendo seguir com a candidatura do Eduardo Braga para o governo do estado do Maranhão, tendo Larissa DP como candidata a deputado federal e o Rui Jorge, filho da prefeita Mara Jorge de Lago da Pedra, como deputado estadual. Senadores ainda não defini. Mas, portanto, sou filho de Joselândia, sou irmão de todos os joselandenses, tenho um profundo amor por essa terra, é aqui que eu escolhi para morar, é aqui que eu escolhi, já disse à minha família, que quando morrer é aqui que quero ser sepultado, é aqui onde está sepultada a minha avó, é aqui onde está sepultada a minha mãe, aqui onde está sepultado alguns irmãos meus que faleceram ainda recém-nascidos, é aqui onde eu tenho um amigo, é aqui onde eu tenho irmão, aqui onde eu tenho sobrinho, é aqui onde eu tenho conhecido, pessoas que sabem da minha conduta, da minha reputação ilibada, de um passado limpo, de uma história extraordinária, de um homem que não se corrompe, de um homem que não se vende, de um homem que não se rende, de um homem que tem a luta como pauta diária e intensa da sua verdadeira face. Eu sou feliz por ser joselandense, sou feliz por ser maranhense, sou feliz por ser nordestino e, sobretudo, feliz por ser brasileiro. De forma que eu tenho um grande orgulho de ser dessa terra, a terra de Palmeiras, a terra de Pissarra, a terra onde o homem é trabalhador e a mulher é honrada. É essa terra que me encanta e por ela eu vou continuar brigando. O sonho continua, tivemos algum desapontamento, mas a luta continua. Deus tem um plano para cada um de nós. Sou filho de Dona Lourdes e do seu Doulos, um senhor que está ali, talvez uma das pessoas mais idosas da cidade, com 94 anos, de um passado ilibado, de uma conduta exemplar. E tenho você, Lobo, como uma pessoa que tem como referência, que saiu de baixo, assim como eu, de um menino que vagava pelas ruas da Pissarra, pela rua Doutor José Falcão, pela rua Tucavalho, pela Sentada, pela
Aqui, antigamente, não tinha caema, não tinha nada. Do menino que saía passarinhando, do menino que brincava de cuca descendo ladeira enlamaçada, de um menino que brincava com os mais velhos, mas sempre pautado pelo respeito, de um menino que, sobretudo, sobre estudar, sobre ocupar o espaço dele, colocou a educação como base fundamental e que passa para o meu filho, estou passando para o meu filho o desejo de transformar essa cidade, sobretudo na condição de médico, e que ele irá, em breve, estar aqui presente para tocar esse trabalho e transformar a saúde do município de Joselândia. E que Deus abençoe a todos nós. Obrigado aí, doutor Lens, pela sua entrevista. O senhor falou muitas coisas que é muito rico para nossos jovens, nossos pais, nossos amigos, vão relembrar e vão se emocionar pela sua belíssima entrevista. O senhor falou muito bem, trouxe aquelas raízes lá do passado. Mas eu quero fazer mais uma pergunta para o senhor. Quem foi Napoleão José Corrêa? Napoleão José Corrêa foi, digamos assim, a minha inspiração. Foi um grande amigo, inclusive meu sogro, e que eu tive a oportunidade de ajudá-lo, de contribuir na eleição dele em 1988, quando ele se elegeu prefeito. Ele já tinha sido vereador, salvo engano, por 2 ou 3 vezes, não me recordo muito bem, e que se elegeu. E, digamos assim, foi quem me deu bastante oportunidade. Foi um homem que me inspirou com sua seriedade a fazer política, foi com quem eu aprendi. Era um homem pouco alfabetizado, mas um homem de um coração muito generoso. Eu diria que Napoleão foi o melhor prefeito da história dessa cidade, porque ele sabia conduzir política com trabalho. E ele dizia que não aceitava se fazer festa enquanto o povo se passava fome. Então, Napoleão só fazia festa quando era para entregar obra e se tivesse com a finança do município regularizada. Então, Napoleão era um homem do interior, mas que fazia o dinheiro público render. Então, ele transformou. Foi quem fez as estradas do tanque, Nova Vida Tanque, foi quem levou energia para Solta, foi quem fez o sistema de água da Solta, foi quem levou energia para Canas, para Lagoa do Norato, foi quem trouxe junto com o governador Cafeteiro aquele poço dali da Sentada. Ou seja, foi um homem que transformou essa cidade, que fez esse centro de abastecimento que o prefeito atual está transformando aí num centro administrativo. Então foi um grande prefeito de transformação, com quem me ensinou muito, homem de um coração extraordinário. Enfim, foi um grande homem, deixou saudade, não deveria morrer tão cedo como de fato morreu. Se não tivesse morrido, já teria sido prefeito aí por vários mandatos, eu tenho certeza disso. O povo de Joselândia, quem tem lembrança ainda, chora de saudade desse grande político, um homem do interior que chegou ao poder local com muito entusiasmo, que entusiasma todos nós. Portanto, eu digo a você, jovem, a você, estudante, a você, adolescente, acredite. Acredite que você pode ser o Lula do futuro. Acredite que você pode ser o governador do futuro. Acredite que você pode ser o vereador, o prefeito, o vice-prefeito dessa cidade. A política é para os jovens. Nós estamos saindo, nós estamos passando. E isso será entregue a vocês. Cuidem, participem ativamente da política partidária. Ela é imprescindível, ela nunca vai sair do meio social. Participe das igrejas, dos movimentos sociais. Participe efetivamente de qualquer que seja o movimento, sindical, educacional, mas participe. Mas se filie um partido político. Exerça a sua cidadania. Nunca esqueça que a democracia é o pilar de todos os sentimentos. Você tem futuro. Então se espelhe. Por aqui nós já temos hoje bons médicos, filhos da cidade, bons advogados, filhos da cidade, excelentes enfermeiros, engenheiro elétrico, engenheiro ambiental, ou seja, filhos da terra que há pouco tempo nós não estávamos produzindo, era uma preocupação que eu tinha. Então hoje nós já temos o desembargador Gomes Pereira, que é aqui de Canas, teve a infância aqui em Canas, que já vai servir de exemplo, inclusive. Convidei para vir a Joselândia para proferir uma palestra para essa juventude e mostrar que em Joselândia é possível termos nome de referência estadual e nacional. Eu vejo aqui o Lucindo tem mais de 100 médicos, aliás, 100 advogados, mais de 50 médicos, filhos de um povoado Lucindo, pastor de Pedra.
terra do meu querido doutor juiz, eterno juiz, doutor Cristóvão Barros. E aqui não pode ser diferente, nós somos capazes de raciocinar, nós somos saudáveis, nós somos inteligentes tanto quanto os outros. Então vamos sim, não vamos deixar o cavalo passar selado. Vamos montar nesse cavalo e fazer acontecer, transformar a nossa cidade. Vamos transformar essa cidade num celeiro educacional, num celeiro de pessoas com mente boa, num celeiro do bem e fazer o bem a quem quer que seja. Muito obrigado, doutor Leão. Só agradeço ao senhor pelas suas ricas memórias. O senhor me enriqueceu muito através da sua entrevista. Sou muito grato. Que Deus abençoe o senhor. Que Deus dê muita paz, muita alegria. E o senhor consiga realizar uma parte do seu sonho. Eu acredito que o senhor é um homem realizado, porque o senhor é advogado, o senhor já entrou na política, tem um legado. Você contribuiu pela política nessa cidade, indireto e direto. E eu agradeço o senhor. Muito obrigado. Obrigado você, amigo.